Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa análise das decisões que estão moldando o direito no Brasil. Hoje a gente vai mergulhar no informativo de Jurisprudência 872 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, de 2 de dezembro de 2025. A nossa missão aqui é aquela de sempre: extrair a essência, sabe, o que realmente importa para a prática, para os estudos e, claro, para entender o rumo dos tribunais. E, olha, este informativo veio denso. Temos decisões que redefinem, assim, desde a execução de uma pena até o uso de tecnologia para achar bens de devedores. Exato. São peças que se encaixam, sabe, num quebra-cabeça muito maior sobre o equilíbrio entre o poder do Estado e as garantias individuais. Isso. Um recado bem rápido. Se nosso trabalho está sendo útil, se está ajudando a clarear as ideias, considere compartilhar esta análise com colegas. É o que nos ajuda a levar esse conhecimento para mais gente. Sem dúvida. E vale o lembrete, mesmo para quem não é da área, entender como os nossos tribunais decidem é um verdadeiro exercício de cidadania. Com certeza. Essas decisões afetam crédito, segurança, meio ambiente, a vida de todo mundo no fim das contas. Ótimo. Então, vamos começar pelo tema que talvez tenha um impacto mais direto e imediato. Esse embate entre o poder do Estado e as garantias individuais no direito penal. E o STJ já começou com o julgado de peso, em regime de recurso repetitivo. O tema 1347. E a questão é tensa. Um apenado no regime semiaberto comete uma falta grave. O juiz pode, assim, de imediato, mandar ele de volta para o regime fechado como numa medida cautelar, antes mesmo de ouvi-lo? Olha, a intuição de muita gente diria que não, né? Que o contraditório e a ampla defesa sempre vêm primeiro. Mas não foi bem esse caminho, certo? Não foi. O STJ afirmou a tese de que sim, o juiz pode ordenar a regressão cautelar de regime sem a oitiva prévia do apenado. O pulo do gato aqui é a distinção que o tribunal fez, que é crucial para não achar que a decisão simplesmente atropelou garantias. Ok, vamos desempacotar isso. Que distinção é essa? O tribunal separou a regressão punição da regressão cautela. A regressão definitiva, que é uma sanção, essa sim exige o procedimento completo, com defesa, com oitiva, como manda a lei de execução penal. Isso não mudou nada. Entendi. Ciência para garantir a ordem enquanto se apura a falta. Ah, faz sentido. A lógica é que não daria para esperar todo o procedimento para tomar uma medida que, por natureza, tem que ser imediata. Exato. A oitiva vai acontecer depois, no processo que vai decidir se a regressão se torna ou não definitiva. É uma forma de dizer que o poder geral de cautela do juiz também se aplica na execução penal para essas situações urgentes. E por ser um tema repetitivo, essa regra agora vale para todos os juízes do país. Pacifica a questão. Exatamente. Mas olha que interessante. Se, por um lado, o tribunal reforça o poder do juiz na execução, por outro, ele impõe limites bem severos à produção de provas pela acusação. E aí a gente chega no caso que, para mim, é o mais emblemático deste informativo, que veio da sexta turma. O caso do reconhecimento de pessoas. Um tema que o STJ vem revisitando com muita ênfase. Sim, e agora de uma forma ainda mais categórica. A situação era de um homem condenado em dezenas de processos, todos baseados em reconhecimentos, seja por foto ou pessoal, que ignoraram completamente as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal. E a pergunta era: essas condenações se sustentam? E a resposta foi um não assim retumbante. Nula, então? A condenação foi anulada. A decisão consolidou que a condenação baseada exclusivamente em um reconhecimento que diz respeito ao rito do artigo 226 é nula. E o tribunal foi além. Disse que as regras, tipo colocar a pessoa ao lado de outras parecidas, não são meras recomendações. Exatamente. E aqui vem a parte mais profunda da análise. O STJ argumentou que o reconhecimento inicial falho contamina psicologicamente a memória da testemunha. Nossa, isso é muito forte. É como ouvir uma música com a letra errada pela primeira vez, sabe? Mesmo depois de aprender a letra certa, seu cérebro às vezes ainda quer cantar errada. A Corte está dizendo que essa primeira impressão falha, ela se fixa na memória de um jeito que não tem como consertar depois.
nem mesmo com um novo reconhecimento na frente do juiz. A prova nasce com um vício incurável, então. E, nesse caso, o réu foi absolvido de mais de 60 processos contra ele, baseados na mesma prova. Isso expõe uma ferida gigantesca no nosso sistema, né? Uma ferida grave. E na mesma linha de proteger a estrutura do processo, outra decisão da sexta turma anulou uma audiência inteira. O motivo? A juíza assumiu o papel do promotor. Como assim? Ela fez a maior parte das perguntas, de forma incisiva, quase investigativa. Mas isso viola o sistema acusatório, onde cada um tem seu papel. Um acusa, o outro defende, e o terceiro, que tem que ser imparcial, julga. Exato. O STJ reafirmou que o papel do juiz na inquirição é complementar e residual. Ele pode perguntar ao final, para esclarecer dúvidas, mas não pode tomar o protagonismo das partes. Quando o juiz conduz o interrogatório, ele deixa de ser um árbitro imparcial. A balança da justiça pende. E o prejuízo para a defesa, nesse caso, é presumido? Claro. Ok, vimos o tribunal definindo os limites do Estado. Agora, ainda na esfera penal, mas olhando lá para a ponta da execução, tivemos algumas decisões que buscam dar mais racionalidade à pena. Uma delas, da quinta turma, tratou do indulto presidencial. Sim, uma questão bem prática. O decreto de indulto para crimes patrimoniais exige a reparação do dano. Mas e o condenado que é pobre, assistido pela defensoria e simplesmente não tem como pagar? Ele perde o direito ao perdão da pena por ser pobre? Não pode ser. Não. E o STJ aplicou uma exceção do próprio decreto. A assistência pela Defensoria Pública cria uma presunção de incapacidade econômica, e isso dispensa a exigência de reparação do dano. É uma interpretação que alinha a norma à realidade social, ao princípio da isonomia. Faz todo sentido. E na mesma toada, a quinta turma também analisou a nova regra de progressão de regime especial para pais de crianças pequenas. A lei proíbe o benefício para quem integrou a organização criminosa. A dúvida era se isso valeria também para condenados por associação para o tráfico. E a resposta foi não. A vedação se restringe apenas ao crime da Lei de Organizações Criminosas. Ela não se estende à associação para o tráfico, nem à associação criminosa do Código Penal. Por quê? O fundamento é um pilar do direito penal. É proibido usar analogia para prejudicar o réu. Se o legislador quis restringir para um crime, o juiz não pode estender essa restrição para outros. Simples assim. Fechando esse bloco penal, um último ponto técnico, mas que gera muita confusão: a data base para benefícios. Um réu ficou preso preventivamente, foi solto e anos depois condenado e preso de novo. O que conta como marco inicial? A primeira prisão ou a última? A última prisão. Aquele tempo da preventiva serve para detração, ou seja, é descontado do total da pena. Mas o marco para começar a contar os prazos para novos benefícios, como a progressão, é o início do cumprimento efetivo e ininterrupto da pena. Ok, fechamos o grande tema do direito penal. Agora, vamos mudar o foco para as regras do jogo no cível e no processo civil. E aqui, a gente viu o STJ equilibrando um formalismo bem rigoroso com a aceitação de novas tecnologias. Parece até um pouco contraditório. Mas reflete a complexidade do direito, né? De um lado, a Corte Especial foi implacável numa questão de representação processual. Um advogado protocola um recurso, mas a procuração do cliente tem data do dia seguinte. Válido ou não. Pela praticidade, muitos diriam que sim, que é um mero detalhe corrigível. Mas para o STJ, o recurso é inexistente. A súmula 115 continua firme. A procuração precisa ter data anterior ao ato. Não há como salvar o recurso juntando o documento depois. É uma daquelas regras formais que, se ignorada, tem uma consequência fatal para o processo. Nossa, então não tem conserto. É um alerta claro sobre o rigor. Mas, em contrapartida, a quarta turma abriu as portas para uma ferramenta tecnológica poderosíssima de busca de bens, o sistema Sniper. Ah, sim. A discussão era se o uso dessa ferramenta seria uma quebra de sigilo ilegal. E o tribunal disse que o uso do sniper é legal. O que essa decisão sinaliza é uma mudança de paradigma. Por anos, a execução foi um jogo de gato e rato. Agora o judiciário está endossando oficialmente ferramentas de mineração de dados. E para quem é credor, as chances de encontrar patrimônio aumentaram muito, imagino.
drasticamente. Mas, claro, teve o contraponto da privacidade do devedor. E como ficou isso? O STJ validou a ferramenta, mas com uma condição bem clara. O juiz precisa fundamentar a necessidade da busca e, o ponto crucial, decretar sigilo sobre os dados sensíveis encontrados. A informação é usada para o processo, mas não se torna pública. É a tentativa de equilibrar a eficácia da execução com a proteção de dados. Fascinante. E ainda nas regras do jogo, a Corte Especial decidiu sobre honorários em ação civil pública. Se uma ONG processa uma empresa e ganha, a empresa tem que pagar os honorários do advogado da ONG. Sim, tem que pagar. O STJ esclareceu que a regra de não haver honorários por simetria, ela vale quando o autor é um ente público, como o Ministério Público. Mas essa lógica não se aplica a uma associação privada que não tem os recursos do Estado. A decisão é um reforço importante para a sociedade civil organizada, né? Com certeza. Garante que a falta de recursos não seja um impeditivo para buscar a defesa de direitos coletivos. E fechando essa parte processual, um tema que assombra os credores, a prescrição intercorrente. Se numa execução parada, o credor pede uma penhora online e só acha, sei lá, R$10, isso interrompe o prazo da prescrição? A resposta agora depende de quando isso aconteceu. O STJ destacou que a Lei 14.195 de 2021 mudou tudo. Após essa lei, diligências inúteis não interrompem mais a prescrição. O prazo corre mesmo que o credor se movimente. Mas no caso julgado, a penhora irrisória foi antes da lei nova. E aí, aplicando a regra antiga, o tribunal disse que aquele ato, mesmo ineficaz, interrompeu o prazo. É uma verdadeira aula sobre direito intertemporal. Perfeito. Agora vamos para o nosso último bloco, que eu chamei de A Conta Chega. Decisões sobre responsabilidade econômica e social. Aqui a gente tem temas que vão de dívidas de partidos a direito ambiental. Começando com a grande reviravolta no direito administrativo. Lembra daquela regra de que em desapropriação se pagava juros compensatórios, mesmo se a terra fosse improdutiva? Lembro, era um tema clássico de concurso. Mas isso mudou. Mudou. E a ordem veio do STF. No julgamento da ADI 2332, o Supremo definiu que os juros compensatórios só são devidos se o imóvel for comprovadamente produtivo. A ideia é indenizar a perda de renda. Se não havia renda, não há o que indenizar. O STJ agora apenas aplicou esse novo entendimento para desconstituir uma decisão antiga, uma adequação necessária. E falando em responsabilidade financeira, a quarta turma analisou uma dívida de campanha. Uma gráfica fez material para o diretório municipal de um partido e não recebeu. Pode cobrar do diretório estadual? Não pode. O STJ foi claro. Não existe solidariedade entre os diretórios de esferas diferentes. A responsabilidade é de quem contratou, no caso, o órgão municipal. Cada um com seu CNPJ, cada um com sua dívida. E do poder público, a conta também é cobrada? Tivemos 2 casos tributários interessantes. O primeiro para os optantes do Simples Nacional. O prazo de 5 anos para o governo cobrar um débito começa da declaração mensal ou da anual. Da declaração mensal. É nela que o contribuinte apura e declara o valor devido, constituindo o crédito. A declaração anual, ADFs, é mais para controle e fiscalização. É um detalhe técnico, mas que pode significar a extinção de uma dívida pela prescrição. E o outro caso tributário envolve a Lei da Liberdade Econômica. Ela dispensou o alvará para atividades de baixo risco, como escritórios de advocacia. Isso significa que eles não precisam mais pagar a taxa de licença e funcionamento. A resposta do STJ é que precisam pagar sim. Ué, mas por quê? O fundamento é a autonomia do direito tributário. A própria lei diz que suas regras não se aplicam a tributos. A taxa não remunera a emissão do alvará, mas sim o exercício do poder de polícia do município, a fiscalização, que continua existindo. A conta chega para todos, e ela também chega na forma de responsabilidade social e ambiental. Tivemos um caso bem sensível na segunda sessão sobre guarda de filhos em contexto de violência doméstica. Sim, uma mãe foge com um filho para outra cidade para escapar da violência. O processo de guarda deve correr na cidade antiga ou na nova. O STJ decidiu que a competência é do foro onde a criança vive atualmente. Ah, que bom. A decisão flexibilizou uma súmula do próprio tribunal,
priorizando o melhor interesse da criança e o chamado juízo imediato, que é o juiz que está mais perto da realidade da criança. Uma decisão que coloca a proteção da criança acima da rigidez processual. E sobre o meio ambiente? A segunda turma esclareceu: toda a restinga é a área de preservação permanente, a tal da APP. Não toda. A proteção máxima como APP se aplica em duas situações específicas: na faixa de 300 metros do mar ou quando a vegetação da restinga serve para fixar dunas ou estabilizar mangues. Então, uma interpretação mais restritiva que foca a proteção máxima nas áreas mais críticas. Exatamente. E, por fim, uma questão que envolve bilhões para os municípios: royalties de gás natural. Qualquer cidade com um pedaço de gasoduto no território tem direito? Não. O direito existe apenas para os municípios que têm um ponto de entrega, o Citygate, que é onde o gás efetivamente muda de mãos. Ter só uma estação de compressão no meio do caminho não gera direito a royalties. Ufa, uma jornada e tanto. E para fechar, uma olhada no futuro. O STJ já sinalizou os próximos grandes temas que vai julgar em regime repetitivo. Sim, a pauta futura está quente. O tema 1395 vai definir quando prescreve o direito de um servidor aposentado cobrar férias não gozadas. Importante. O tema 1396 vai decidir se o consumidor precisa tentar resolver um problema extrajudicialmente antes de processar uma empresa. Outra questão super prática. E o tema 1397 vai enfrentar a grande polêmica da nova lei de improbidade. A exigência de dolo específico vale para os processos antigos? Questões importantíssimas. Olhando para tudo que a gente conversou, fica claro que o STJ está tentando, em várias frentes, trazer mais racionalidade e eficiência ao sistema, seja validando tecnologias como o Sniper, seja estabelecendo teses para unificar o entendimento. É um movimento constante de ajuste fino. Em alguns momentos, o tribunal aperta os parafusos do formalismo, em outros, flexibiliza regras em nome de um princípio maior, como o interesse da criança ou a proteção contra provas falhas. É o direito em ebulição. Da validação do sistema Sniper à anulação de audiências por excesso do juiz, fica uma questão para refletir. A tecnologia e as novas regras processuais são a solução definitiva para a morosidade da justiça, ou a gente está apenas tratando sintomas de um problema mais profundo na estrutura e na cultura do nosso sistema judiciário?